Oi, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Estou aqui com a Rafa, estamos muito felizes. Hoje é um dia muito especial para o Insere, para o Criar, né? É o dia do lançamento oficial do baralho de estilos parentais e nós estamos aqui aguardando o pessoal entrar ainda, né? O pessoal está chegando, mas muito felizes, né, Rafa? Isso, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Antes até da gente iniciar aqui essa aula, esse encontro, né, eu vou pedir que vocês, por favor, silenciem os microfones, né, o áudio, para que não dê nenhum probleminha aqui para a gente, né, Jaque? E dizer que eu estou muito feliz, Jaque, de estar aqui hoje. Hoje é o lançamento oficial do nosso novo instrumento, do Criar, em parceria com o ICERE, que é o nosso baralho de estilos parentais. Gente, nós estamos muito felizes. Essa é uma parceria que vem sendo trabalhada, pensada há muito tempo, né? A Rafa fez a formação em terapia do esquema no Insere, nós nos conhecemos há muito tempo, há muitos anos, e havia sempre um diálogo entre a gente sobre a importância da prevenção, né, na psicologia clínica. Vocês sabem que a Rafaela é psicóloga infantil, trabalha com orientação de pais, né? E muito importante para o Insere ter com a gente pessoas que pensam a prevenção e que trabalham com a expertise da Rafa, com a experiência que ela tem. Então, uma parceria assim, feita com muito carinho, uma parceria feita com muita amizade. O instrumento é uma coisa maravilhosa, o baralho realmente é um instrumento importante para o trabalho na clínica, não só com crianças, viu, gente, e orientação de pais, mas também na clínica com trabalho com pacientes individuais, com casais, porque nós estamos falando de estilos parentais, né, Rafa? E Isso. é muito importante a gente estar atenta a essas questões, justamente porque elas são preventivas, não é isso? Isso. Gente, eu estou muito feliz, né, com esse lançamento. Eu brinco assim, já que é uma inspiração para mim, né? Eu já participei da formação do Insere, entrei nesse mundo aí da terapia do esquema. Só que eu venho, né, do trabalho com crianças e adolescentes. E eu não conseguia entender esse trabalho, né, sem trazer esses pais, sem trabalhar de forma preventiva, sem trazer para essa família a importância e o impacto, né, desse meio e dessas relações na construção e no desenvolvimento do indivíduo. E pensando em tudo isso, né, Jaque, surgiu essa ideia da gente começar a trazer instrumentos que a gente pudesse utilizar dentro do consultório para avaliar, para psicoeducar, para orientar, para guiar e para auxiliar o profissional aí na construção, né, de todo esse passo a passo, né, junto com as famílias. E isso corrobora com a nossa preocupação e com o nosso trabalho também de desenvolvimentos para a clínica em psicologia, né? Então, nós já temos outros instrumentos que já foram lançados, como o baralho de necessidades básicas, de modos, de esquemas, e de verdade o baralho de estilos parentais vem complementar uma coleção de instrumentos, né, que vai auxiliar muito os colegas na clínica e, claro, também a compreensão desses clientes todos, nessas dinâmicas todas que são tão importantes, tanto para o tratamento quanto para a prevenção, né? E pensando nisso, nós elaboramos aqui uma aula, né? Vocês se inscreveram, o tema da aula é justamente trabalhando com a prevenção, né? Nós vamos trazer hoje algumas questões relacionadas diretamente com a prevenção, que são conceitos importantes para a gente compreender esse contexto todo. Nós vamos falar um pouco de apego, de estilos parentais e de esquemas, e a partir daí a gente vai trabalhar com vocês essas possibilidades todas da compreensão, da importância da prevenção, de como fazer a prevenção, de como trabalhar com esses instrumentos e naturalmente com esses clientes. Isso. Para começar, o que é que a gente vai solicitar aqui a vocês? Tem um chat, caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram fazer qualquer pergunta, né, Jaque? Coloquem lá que no finalzinho a gente vai disponibilizar um tempo para poder tirar essas dúvidas, responder essas perguntas e poder, né, ter esse contato mais próximo com todos vocês. O tema da nossa aula, Jaque já adiantou, né? Vamos falar sobre o trabalho de forma preventiva, trazendo principalmente esses 3 conceitos básicos, né? O apego,
os estilos parentais e o desenvolvimento de esquemas, que podem ser tanto adaptativos como desadaptativos. Para começar, né, Jaque, vamos falar um pouquinho o que é que seria cada um desses conceitos e depois a gente entra aqui com uma parte prática para vocês entenderem como que a gente pode fazer o uso do baralho dentro do consultório. Isso. E de verdade, para entender as relações e principalmente as relações parentais, a gente precisa começar falando de apego, né? O apego é um laço afetivo que é construído entre o bebê e as figuras parentais, num primeiro momento com a mãe, não é? E a gente precisa entender que o apego é um dado evolutivo, ou seja, todas as espécies precisam de um ser mais forte e mais capaz para cuidar dos bebês que estão chegando. Assim somos nós, seres humanos, também. Então, nós temos um dado genético que faz com que, naturalmente, a criança e a mãe, num primeiro momento sempre a mãe, construam esse vínculo, né? E é a partir desse vínculo que vão nascer os estilos parentais, ou seja, como é que esse vínculo acontece, qual a qualidade desse vínculo entre a mãe e o bebê, e isso, gente, está diretamente relacionado, naturalmente, com a questão dos estilos parentais, porque é através desse vínculo que as necessidades básicas do bebê vão ser nutridas e o neném precisa que essas necessidades sejam nutridas para que ele se desenvolva de maneira saudável, tanto fisiologicamente, psicologicamente, como emocionalmente. A partir daí, nascem os estilos parentais. Isso. É importante, gente, a gente ter em mente o quê, né? Durante a infância e durante a adolescência, a gente está falando de uma fase do desenvolvimento onde essas necessidades emocionais, elas precisam ser nutridas por esse cuidador direto, né? Por esse adulto responsável. A criança, por si só, ela não tem, né, já que essa independência, essa autonomia, nem essa maturidade mesmo para fazer o uso de alimentar, nutrir essas necessidades emocionais. Ela precisa do outro para que isso aconteça. Nós somos seres sociais, né? Já quando a gente chega na vida adulta, né, é esperado que o adulto, ele sim, já tem essa maturidade, essa independência, essa condição de nutrir as suas próprias necessidades. Só que quando nos tornamos pais e mães, o que é que acontece? A gente tem um bebê, né, que precisa de um adulto responsável, sensível, presente, disponível e que possa nutrir essas necessidades emocionais. Só que a gente tem esse papai e essa mamãe, né, Jaque, que também tem os seus esquemas, tem as suas faltas, também tem as suas necessidades que não foram atendidas. E essa relação toda aí vai interferindo diretamente no desenvolvimento desta criança e no desenvolvimento dessa relação, né, Jaque? Perfeito. Ou seja, os estilos parentais estão relacionados com o tipo de apego, o estilo de apego que é desenvolvido, mas também com os modelos parentais que esses pais trazem das suas próprias experiências, né? A gente precisa compreender que durante o desenvolvimento da criança são desenvolvidos os esquemas adaptativos e desadaptativos. Os esquemas adaptativos são desenvolvidos quando as necessidades do bebê são atendidas. E os esquemas desadaptativos, eles são desenvolvidos a partir das experiências desse bebê, nas quais essas necessidades básicas não são atendidas, não é? O que são os esquemas? De verdade, os esquemas são construtos psicológicos desenvolvidos a partir dessas experiências, né? Dessas experiências que às vezes são positivas, adaptativas e às vezes são desadaptativas. E esses esquemas são, na verdade, um construto psicológico que reúne todos os registros que esse bebê tem dessas experiências com essas figuras parentais. Não é? Então, a partir dessas experiências, já desde o nascimento, o bebê vai começar a construir uma visão de si e uma visão do mundo. Ou seja, o bebê vai se sentir amado ou não amado, cuidado ou não amado, competente ou não competente. Ou seja, a experiência através do vínculo, através da condição que esses pais têm de cuidar e de atender essas necessidades, vão resultar nesses esquemas
né? Alguns esquemas adaptativos e alguns esquemas desadaptativos, e tudo isso de verdade vai fazer parte da construção da personalidade dessa criança mais tarde, né? E tudo isso pode estar também envolvido com o desenvolvimento de psicopatologias. É isso, Rafa. Vale lembrar, tá, gente? Eu acho até que é importante, né, já que a gente tocar nesse ponto. Quando a gente começa a construir, né, todo esse entendimento e psicoeducar essas famílias em cima da importância, né, e da necessidade dessas necessidades emocionais na criança, o que é que acontece? O que é que eu percebo na prática, tá, Jaque? A gente vê que alguns pais, eles se sentem assim, muito culpados, né? Muito pressionados, no sentido de que, não, então, peraí, agora a gente tem que estar atento a tudo isso. E nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente tocar no seguinte fato de que, assim, não existem pais perfeitos, né? Isso é impossível de acontecer. Todos nós temos esquemas, todos nós temos faltas, todos nós temos necessidades que também não foram atendidas, e que o ponto central do trabalho de prevenção não é esse, não é encontrar culpados, não é culpabilizar esse pai ou essa mãe, pelo contrário, né? É encontrar nesse adulto responsável aqueles pontos ali onde ele traz todo um benefício, toda uma construção positiva, né, para o desenvolvimento dessa criança, e fortalecer isso o máximo possível. E dentro daquilo que falta, das dificuldades, dos esquemas desadaptativos, a gente vai tentar modelar, né, para essa família, para esse adulto, novas formas de se relacionar, de se comunicar, de interagir com essa criança, sempre acolhendo esses pais. É muito importante a gente trazer, né, esse movimento junto a esse adulto responsável, né, Jaque? Verdade, foi muito importante você falar isso. É claro que nós vamos reproduzir os modelos parentais, né? Ou seja, nós vamos reproduzir com os nossos filhos a maneira como nós fomos cuidados. E é claro que dentro do trabalho de prevenção, gente, uma parte muito importante é justamente a psicoeducação. Tudo isso que nós estamos falando aqui, os pais não têm a menor ideia, o leigo não tem a menor ideia. Quando a gente fala de necessidades emocionais, que necessidades emocionais são essas? Né? O leigo não sabe. Os pais chegam no consultório sem saber exatamente que necessidades são essas, muito menos que existem essas necessidades, que de verdade isso é muito intuitivo, mas as pessoas não têm acesso a essas informações. Quando a gente fala de necessidades básicas, nós estamos falando da construção de um vínculo seguro, que significa, em primeiro lugar, afeto, cuidado, proteção, estabilidade, previsibilidade, validação. Pertencimento, né? Pertencimento e outras necessidades como autonomia, expressão das emoções, lazer e espontaneidade, né? Limites. São limites, que é uma coisa importante, né, Rafa? Muito. Que a gente percebe que é uma questão muito visível na clínica, a questão da falta de limites, né? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E as outras também, as outras necessidades também às vezes não são atendidas, justamente porque talvez esses pais também não tenham tido as suas necessidades atendidas. Então, o trabalho de psicoeducação, ele é fundamental, porque de verdade os pais suficientemente bons não são os pais que acertam em tudo. São os pais que, primeiro, reconhecem quando não acertam. E para isso eles precisam conhecer, eles precisam ser psicoeducados. E em segundo lugar, são os pais que, ao cometer um engano, ao cometer um erro, eles fazem uma reparação, eles reparam isso. E esse é um dos trabalhos da prevenção na clínica em psicologia. Né? Fazer com que esses pais compreendam tudo isso e possam de verdade ser pais mais assertivos para os seus filhos. Esse é o objetivo. É bem importante a gente falar sobre isso, gente, porque aí vamos um pouquinho para a parte prática, né? A gente recebe no consultório muitas vezes famílias que chegam assim com todo um checklist do que é que eu não posso esquecer, o que é que eu preciso fazer para que o meu filho se desenvolva da melhor forma possível. E aí eu sempre digo para eles que um ponto que muitas vezes fica esquecido é que a gente precisa ser humano, né, Jaque? Claro. A gente precisa errar, a gente precisa mostrar para essa criança que nós adultos, a gente também sente medo, a gente também sente raiva, a gente também sente tristeza, a gente também fica ansioso. E quando a gente consegue humanizar esse adulto, né, esse pai e essa mãe nessa relação, a criança só tem a ganhar,
porque ela sai, né, daquela necessidade, daquela exigência de que assim, não, eu não posso ter medo, não, eu não posso errar, não, eu não posso me frustrar. E sim, gente, a gente pode, isso vai fazer parte da vida, né? Então, o mais importante, o mais legal quando a gente faz esse trabalho de prevenção é mostrar para esses pais o quanto que essa humanidade, ela é importantíssima para esse desenvolvimento como um todo, né, Jaque? Perfeito. Perfeito. E uma coisa importante, eu acho, Rafa, da gente falar, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando exatamente do quê? Né? Quando a gente fala de prevenção, quando a gente se preocupa em trazer a possibilidade para os pais entrarem em contato com todas essas informações, é justamente para que eles tenham a consciência de que essas questões do atendimento das necessidades básicas, né? Essas questões relacionadas aos estilos parentais, ou seja, como esses pais se comportam com esses filhos, e eles se comportam também a partir das faltas que eles tiveram, né? E das suas próprias necessidades. Quando a gente trabalha tudo isso, nós estamos fazendo uma prevenção de desenvolvimento de esquemas desadaptativos, né, que são os esquemas que comprometem, são esses construtos psicológicos que comprometem o desenvolvimento do potencial natural dessa criança, né? Quando a gente fala de esquemas, por exemplo, a gente pode falar de um esquema de abandono, um esquema de incompetência, um esquema de fracasso, um esquema de defeito, que são esquemas que vão interferir no desenvolvimento das competências dessas crianças, assim também como nós estamos falando de prevenção de transtornos psicológicos, né? Então, é importante a gente entender que o trabalho de prevenção, ele vai englobar várias dimensões da vida do indivíduo, né? E a importância dele é fundamental para que esses pais possam ter essa orientação, possam conhecer isso, né? Gente, a gente aprende a ser pai e mãe com os nossos filhos, né? É um aprendizado constante. E é claro que as primeiras experiências são experiências que trazem muita insegurança, né? E muitas dúvidas. Não é isso, Rafa? Eu sempre brinco, né, no consultório, Jaque, que assim, não existe curso, né, para ser pai e mãe. A gente faz curso para um monte de coisa, né, mas para ser pai e mãe, não. Só que hoje a ciência evoluiu muito, a gente tem muita informação. Então, tem informações que precisam chegar a essa família. Porque hoje a gente já sabe, né, o quanto que determinados padrões de comportamento, determinadas formas de se comunicar com essa criança podem ser assim, primordiais, assim, cruciais quando a gente está falando de um desenvolvimento patológico, de questões patológicas e do quanto esse meio é significativo para tudo isso. Então, tem informações que eu digo assim, gente, isso os pais precisam saber para ontem, né? Porque quando esse filho chega, a gente muitas vezes não está pronto. A gente vai ali aprendendo com o dia a dia, com a prática. Só que, muitas vezes, a gente vai deixando de lado, né, Jaque? Ou vai deixando de perceber questões que são tão importantes para esse desenvolvimento como um todo. Trazendo um pouquinho para a parte prática, eu queria falar um pouquinho sobre o comportamento, né, Jaque? Perfeito. Quando a gente pensa no comportamento da criança, o que é que a gente não pode perder de vista, tá? As nossas crianças, elas vão expressar as suas necessidades através desse comportamento. Uma criança não vai chegar, né, Jaque, para mim, para você e dizer assim, eu estou frustrada, eu estou irritada, mamãe, porque o meu amiguinho fez isso ou fez aquilo. Não, essa criança, ela vai chorar, ela vai se trancar, ela vai ali, né, trazer no dia a dia, nesse comportamento, sinais ali que vão mostrando para a gente essas necessidades que não estão sendo atendidas. Só que, quando a gente vai olhar para esse comportamento infantil, a gente precisa entender que ele parte de uma construção. Tem aí, né, por trás desse comportamento, um temperamento que é inato, tem por trás aí essas necessidades que podem estar sendo atendidas ou não, tem aí um desenvolvimento infantil que está acontecendo e cada fase, né, vai exigir dessa criança, né, novos aprendizados, novas dinâmicas, novas interações, novos desafios, e tudo isso vai construindo o que lá na frente, lá no final da adolescência, início da vida adulta, a gente vai chamar de personalidade, né, Jaque? Perfeito. Então, é muito importante a gente
conseguir compreender tudo isso, porque até nesses desafios que a gente encontra no dia a dia, a gente passa a olhar de forma mais ampla. Eu não fico só naquele comportamento e com aquela leitura que muitas vezes eu vejo no consultório, assim, ele está fazendo isso para me provocar, ele está fazendo isso para chamar minha atenção. E não, às vezes é exatamente esse comportamento, é a única forma que essa criança possui hoje de expressar uma necessidade que ele ainda não tem esse repertório verbal para trazer para esses pais, né? Verdade. E falando de temperamento, é importante a gente compreender que o temperamento ele vai interferir diretamente em como essa criança vai lidar com as situações de estresse. O temperamento da criança, que é inato, ele também vai interferir a respeito de quanto essa criança vai ser demandante desses pais ou menos demandante desses pais. Então, essas questões inatas, elas precisam ser compreendidas como parte desse ambiente interno da criança. O próprio comportamento da criança, a criança tem modos inatos, falando em termos de terapia do esquema, né? Os modos criança são modos inatos, ou seja, a criança zangada, que é a criança que protesta, é a criança que chora, justamente porque ela não tem um desenvolvimento cognitivo, ainda um repertório para poder se expressar, né, de maneira mais acurada, ela vai se expressar através de um comportamento da zanga, da birra, do choro, porque de verdade o que ela está sinalizando é que as necessidades dela, ou algumas, ou uma ou outra necessidade, não está sendo atendida. Então é importante ter essa compreensão justamente para que os pais possam entender que o comportamento da criança ele não é um comportamento direcionado para aborrecê-los ou para simplesmente chamar atenção. Isso. Né? É mais do que isso. Existem componentes aí dentro desse meio interno da criança que são inatos e esse meio se encontra com o meio externo, que é a família, e com o meio emocional de como essa família funciona. E esse meio, de verdade, ele vai reverberar justamente nos estilos parentais. Isso. Em como esses pais se comunicam, em como esses pais se comportam com essa criança, como eles atendem ou não às necessidades emocionais dessa criança. Isso. Trazendo então essa fala justamente, né, para esses adultos responsáveis, a gente está falando aqui, né, Jaque, de estilo parental, mas não necessariamente é o pai e a mãe, né? Sim. A gente está falando de um adulto responsável por uma criança, que pode ser o vovô, a vovó, o professor, a babá, né? Então é esse adulto que ele está ali sendo responsável por essa criança, tá? Então, quando a gente vai falar dos estilos parentais, o que é que a gente não pode perder de vista? Existem duas variáveis que a gente vai precisar avaliar, né, dentro dessa relação. A primeira delas é justamente a questão da exigência. O quanto que esses pais, eles são claros, né, na definição de regras, de combinados, de limites seguros. Porque o que é que acontece? A criança, quando ela chega, né, aqui nesse mundão, ela não compreende muito sobre regras sociais, ela vai aprender isso a partir da sua experiência, a partir das suas relações. E esse adulto, esse cuidador direto, ele tem esse papel, né, de mostrar qual que é o limite, qual que é o limite seguro dessa relação, tá? Inicialmente o limite vai ser não permite que a criança vá lá e bote o dedinho na tomada, não permite que a criança desça uma escada sem uma proteção. Só que a partir do momento que essa criança vai crescendo, esses limites, né, vão modificando. Então, a forma como a gente vai tratar um professor, a forma como a gente vai cumprimentar pessoas na rua, a forma como a gente vai respeitar o direito do outro, tudo isso vai estar ali diretamente relacionado a essa exigência, que é um dos fatores que a gente vai avaliar dentro dos estilos parentais. O outro fator é a responsividade, que seria o quê? O vínculo, o afeto, o apego, a forma como esse adulto ele se envolve emocionalmente com essa criança. Então, como que é feita essa troca ali de carinho, o quanto que esse adulto é sensível a essa necessidade da criança. E aí, essas duas variáveis, a exigência e a responsividade, vão ser, né, os pontos norteadores da nossa avaliação dos estilos parentais. E é interessante observar
que tudo isso tem a ver com uma outra questão relacionada com o desenvolvimento, que é justamente a questão das necessidades básicas, não é? Porque à medida em que a criança vai se desenvolvendo, as necessidades, algumas necessidades vão ficando mais prementes ou vão entrando no repertório de necessidades da criança. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele não tem tanta necessidade de autonomia ou nenhuma necessidade de autonomia, mas vai chegar um momento no desenvolvimento dessa criança que a criança sim vai precisar começar a ganhar autonomia de acordo com a fase em que ela tem maturidade para lidar com aquela autonomia. E aí, em cada uma dessas fases, esse estilo parental ele vai concorrer positivamente para o atendimento dessas necessidades ou não. Não é? E para que isso possa acontecer de maneira positiva, esses pais precisam entender quais são os seus próprios estilos parentais e, com certeza, também o momento do desenvolvimento dos seus filhos e quais as necessidades são adaptativas para aquele momento específico do desenvolvimento da criança. Que é esse ponto, né, é algo que a gente percebe muito no consultório, né, essas queixas de Rafa, será que eu devo deixar? Eu não tenho que deixar agora? Será que é legal que o meu filho já faça isso sozinho? Questões pontuais ali do dia a dia, né? Será que o meu filho já pode ir sozinho para a escola? Será que o meu filho já tem condições de arrumar a bolsa, fazer a tarefinha de casa sozinho? Então, tudo isso, gente, precisa ser avaliado levando em consideração esse desenvolvimento infantil e também a forma como essa família está se relacionando com essa criança como um todo, né, Jaque? E, naturalmente, isso vai concorrer também com como esses pais se veem, né, como pais, como eles se enxergam, como eles percebem a própria atuação nessa dinâmica familiar. E é claro que também vai ter um aspecto importante, que é como os pais, pai e mãe, se comunicam, agora, né? O casal se comunica em torno dessas necessidades e dessa dinâmica familiar, não é? Isso, porque às vezes a gente pode ter uma dinâmica super assertiva, né? Tipo assim, um pai que ele tem um estilo, a mãe tem até um estilo diferente, mas que se complementam, né? E que eles conseguem fazer essa dança. Eu às vezes falo isso com os pais. A hora que um vai atuar ou a hora que o outro vai ali atuar dentro daquilo que é mais confortável, vamos dizer assim, para cada um. Só que às vezes essa relação ela é muito prejudicial. Principalmente quando a gente tem pais que os pontos negativos, vamos dizer assim, ou as dificuldades desse estilo parental, elas estão presentes em ambos. E aí como é que fica essa criança no meio disso tudo, né? Quando eu tenho um pai e uma mãe, por exemplo, que não estão atentos a uma dessas questões, ou a questão do limite, da exigência, ou a questão da responsividade. Quem que vai assumir essa parte? Quem que vai modelar e ensinar isso para essa criança? Então, é bem importante que a gente consiga fazer também essa avaliação, ampliando o olhar para o casal, né, Jaque? Perfeito, e eu acho que uma questão fundamental, que naturalmente vai estar totalmente relacionada com os estilos parentais, é a coerência da comunicação entre esses pais. Isso. Não é? Porque a criança precisa de coerência cognitiva. Então, é importante que os pais percebam os seus estilos parentais e possam caminhar para uma assertividade para que essa comunicação ao entorno da criança não só fale por não estar atento a determinadas necessidades da criança, mas também que possa falhar em função da incoerência da comunicação entre as figuras parentais. Eu acho que isso é uma coisa importante também na questão do desenvolvimento e da prevenção. Isso. Vamos trazer para uma parte mais prática agora, Jaque? Vamos? Perfeito. O que é que a gente trouxe aqui para vocês? A gente trouxe um caso, né? Que a gente eu acompanhei esse caso, né? E aí eu compartilhei aqui com a Jaque para a gente poder mostrar para vocês como o uso, né, desse instrumento que a gente está lançando aqui hoje, que é o baralho, ele pode ser importantíssimo e vai facilitar muito essa nossa atuação dentro do consultório, tá? Então, posso relatar aqui? Sim, claro, vamos lá.
Por exemplo, esse caso é de uma menininha que ela chega no consultório, né, trazida por esses pais, e que ela tem esses pais trazem uma queixa de que essa menina ela teve mudanças significativas no seu comportamento depois da chegada do seu irmãozinho, tá? Então, esses pais relatam principalmente a irritação, a desobediência, a impulsividade, a agressividade desse comportamento, principalmente direcionado a esse irmão, e também a forma como essa criança ela reage, né, o pai e a mãe, que ela consegue reagir de formas bem distintas. Olhando esse caso, já que a gente já pode começar a levantar algumas hipóteses, começamos a ver alguns esquemas, alguns modos, né? Verdade, né? A criança, né? Essa menininha de verdade, ela está protestando. Ela está no modo criança zangada. Ela está dizendo assim, olha, as minhas necessidades não estão sendo atendidas, né? E a maneira dela demonstrar isso é na agressividade, é batendo no irmãozinho, é desobedecendo, não é? E para esses pais, esse comportamento é visto pura e simplesmente como um comportamento inadequado, quando na verdade ela está gritando para que os pais, os adultos que são responsáveis por atender as necessidades dela, olhem para essas necessidades, né? Chegou um irmãozinho e ela está se sentindo de alguma maneira ou abandonada, ou sozinha, ou não prioritária. E aí ela começa a protestar. Isso. Só que como que é a condução desses pais? Como é que esses pais se relacionam com essa menina, né? Com essa filha mais velha do casal, né? Eles esperam, né, que ela seja obediente e educada. Eles esperam que ela compreenda que aquele bebê, né, possui necessidades, possui ali exige desses pais uma atenção e um cuidado que pelo olhar desses pais, ela não necessita mais, né? Então, eles acabam exigindo essa postura dessa menina. E aí, o que é que começa a acontecer? Esses pais, eles começam a discordar muito na forma como vão interagir, devolver, né, para a criança essa necessidade que eles estão percebendo. Então, essa mãe, ela age num modo, assim, muito mais ansiosa, muito mais preocupada, muito mais envolvida, né, com aquela criança que chora, que se tranca, que briga com o irmão, e ela acaba se comovendo com essa dor, né, dessa menina. Já o papai tem totalmente diferente. Ele já chega, né, mostrando assim que não, que ela tá errada, ela tem que entender, ela já tá grande, né? Eu escuto muito no consultório, mas ela já tá grande e acaba agindo de forma muito agressiva às vezes com essa menina, né? Sendo mais ríspido, mais autoritário, não dando tanto espaço aí para esse diálogo e tudo mais. E esse contexto, esse ambiente em que essa menina está inserida, vai ali trazer, né, muita coisa logo em seguida, né? Vai desenvolver dentro dessa criança modos de comportamento, esquemas, formas, né, de estratégias de enfrentamento que podem ser bem prejudiciais, né, Jaque? Perfeito. E aí a gente vê nesse exemplo algumas questões bem importantes, né? Nós começamos a ver os estilos parentais, nós começamos a ver os modos esquemáticos desses pais, né? Como essa mãe funciona, mais preocupada, mais super protegendo essa criança, né? E esse pai mais imprevisível, né? Um pai mais irritadiço, que responde mais agressivamente ao comportamento dessa criança, né? E aí as necessidades dessa criança não estão sendo vistas e, ao mesmo tempo, essa criança está sendo exigida, né? Há uma super exigência, né? Um pai super exigente de que essa criança tenha um comportamento que de verdade ela não tem condição de ter, porque ela não tem nem maturidade cognitiva para isso, e para e passo as necessidades dela não estão sendo atendidas, né? E aí a gente começa a perceber aí na dinâmica familiar, né, a possibilidade de esquemas serem desenvolvidos, e aí a gente vai pensar em esquemas relacionados com o primeiro domínio, a gente vai pensar em abandono, a gente vai pensar em defeito, por exemplo, né, a criancinha se sentir defeituosa porque não consegue corresponder àquele comportamento exímio que esse pai exige, e aí a gente começa a ver um risco de desenvolvimento de esquemas desadaptativos.
né? Isso. Trazendo isso para a prática, como é que a gente poderia fazer uso, por exemplo, desse material num caso como esse, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o baralho, né? Como é que a gente vai apresentar esse instrumento para esses pais, tá? Então, normalmente, essa sessão ela pode acontecer de forma individual, né, com um cuidador de cada vez, ou até com os dois juntos, né? Quando a gente faz essa aplicação de forma conjunta, aqui no próprio manual do baralho, a gente disponibilizou para vocês um QR Code, onde vocês podem imprimir, né, um questionário, onde vocês vão poder aplicar de forma conjunta para os dois, tá? Quando a gente vai atender somente um deles, aí a gente vai poder fazer uso das cartas. Vou mostrar aqui as cartas para vocês, tá? A gente tem as cartas de questionamentos, certo? Eita, só um minutinho. Vamos mostrar aqui para vocês como é que esse baralho ele vai ficar. Uma coisa importante que eu acho que é interessante é que esse instrumento, primeiro, ele é um instrumento que vai possibilitar a esses pais terem uma compreensão muito clara, né, dos estilos parentais e, claro, é um instrumento que vai ajudar na psicoeducação desses pais. Gente, quando a gente usa mais de um sentido, né, quando nós, ao invés de usarmos só a audição, quando nós utilizamos outros sentidos, quando nós podemos usar a visão, quando nós podemos usar o tato, a nossa capacidade de aprendizado ela é exponenciada, né? Então, esses instrumentos visuais, eles são muito importantes para o aprendizado, eles colaboram com o aprendizado. Além do que, eles se transformam em flashcards. À medida em que o terapeuta vai usando os instrumentos, ele pode ir fotografando esses instrumentos e esses pais vão ter no seu smartphone, por exemplo, toda essa psicoeducação que eles vão levar para casa, né, Rafa? E aí eu queria que você explicasse como é que a psicoeducação é feita. Vamos lá. Ó, a gente vai ter esse baralho dividido em cartas, né? A gente vai ter as cartas dos questionamentos e elas vão estar divididas por cor. Cada cor dessa vai sinalizar um estilo parental. E a gente tem as cartas da psicoeducação, também divididas por cor, onde a gente vai fazer uso desse instrumento para psicoeducar e orientar essa família, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no caso, né, dessa criança que chegou no consultório com essa mamãe e esse papai, que tem esse estilo parental bem divergente, né? E a gente vai começar a aplicar esse baralho, né? Vamos imaginar que eu estou recebendo aqui a mamãe, né, da minha paciente. E a gente vai começar a aplicar esse baralho apresentando as cartas de questionamento, né? Então, a gente pode ir, vocês vão ver que são perguntas, então a gente pode ir apresentando uma a uma para essa mamãe e pedindo que a mamãe sinalize se isso de fato acontece, é verdadeiro ou não. Isso não acontece, não acontece ali naquele ambiente, não tem nada a ver ali com a forma como a gente se relaciona com essa criança. Então, por exemplo, eu pergunto aqui para a mamãe, né? Você acredita que dar carinho pode estragar a sua filha? Eu acredito que não. Ok. Joia. Você passa longos períodos afastada dela? Não, nem sempre. Joia. Você está atenta ao desenvolvimento dela? Eu acho que eu estou. Ótimo. Você tem medo de perder o amor da sua filha? Tem. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho muito medo de perder o amor da minha filha, né? Eu tenho medo de perder o amor da minha filha porque eu acho que eu acabei de ter um neném, acho que ela está muito enciumada, então eu acho que ela pode se afastar de mim por me ver tão perto do bebê. Eu acho que o pai também funciona de uma maneira um pouco agressiva. Então, quando esse pai funciona assim, eu fico com medo de como ela está se sentindo. Eu entro numa, né, eu fico muita pena dela. E eu tenho muito medo que ela fique ressentida comigo, fique ressentida com o pai. Então, de verdade, eu tenho muito medo de perder o amor da minha filha. Entendo. Como que vai funcionar isso, gente? A gente vai aplicar todas essas cartinhas de questionamento e depois a gente vai poder fazer a correção de duas formas. Tanto quantitativamente, né, enxergando ali quais foram os estilos que tiveram a maior pontuação,
como também qualitativamente, né? Trazendo justamente esse relato, essa fala, né? Pesquisando, investigando junto com essa família em que situações esse pai e essa mãe percebem, né, essa questão que a gente está trazendo na cartinha, o que é que isso representa para eles, que emoções despertam nessa mamãe. Aqui no caso a gente tem uma mamãe que está muito aflita, né, de perder esse amor, dessa criança ela não está sendo vista, não está sendo atendida, né, está se sentindo excluída, abandonada depois da chegada desse irmãozinho e tudo mais. Depois que a gente aplicou e corrigiu todas essas cartas de questionamento, a gente vai para a psicoeducação. Nesse caso, né, essa mamãe especial, ela era uma mamãe que tinha um estilo parental muito permissivo. Né? Quando a gente vai pensar naquelas duas variáveis, né? A responsividade e a exigência, é uma mamãe que tem uma responsividade altíssima. Ela está muito conectada à necessidade emocional dessa criança. Mas ela tem uma exigência, né? Um limite, uma questão ali de você estabelecer um limite muito baixo. Então, é uma criança que machuca os outros, machuca ela mesma. E essa mamãe não consegue estabelecer esse limite por medo de perder esse amor, né, dessa criança. Perfeito, Rafa. Agora, eu queria saber o seguinte. Bom, a gente trabalha, né, a gente está mostrando para vocês como usar esse instrumento. A gente trabalha com as cartinhas das perguntas. E aí, a mamãe identificou que ela tem medo de perder o amor da sua filha. Né? A cartinha aqui, número 1, verdezinha. E aí, qual é o segundo passo do trabalho com o baralho? Aí nós vamos trazer as cartas de psicoeducação, né? Aqui nessas cartas de psicoeducação, vocês vão ver que a gente tem sempre 2 cartas para cada estilo parental. Então, aqui no caso do permissivo, a gente vai ter as características do estilo permissivo. Então, a gente vai mostrar para essa família o que é que significa esse estilo parental, né? Quais são as características que a gente encontra nele. E a cartinha do que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Essa carta do que podemos fazer vai justamente ser o norte, né, a meta terapêutica que a gente vai precisar trabalhar com essa família, tá? Vai direcionar o trabalho terapêutico com essa família. Então, por exemplo, nas características do estilo permissivo, que é isso que a gente está vendo nesse caso, são pais com baixo nível de exigência e muita responsividade, permitem quase tudo aos filhos, os filhos acabam estabelecendo as regras, né, da rotina da casa, geralmente tem receio de dizer não, pais excessivamente tolerantes e oferecem muitas recompensas materiais aos filhos. E aí, quais seriam as dicas para ajudar? De como que a gente vai trabalhar com essa mamãe especial, né? A gente vai precisar mostrar para essa mamãe, primeiro, deixa eu trazer aqui para mim, para explicar para vocês. No caso dessa criança, a gente tem uma criança de 8 anos de idade, ou seja, ela já é uma criança que ela já está numa fase do desenvolvimento onde a gente pode dar muita autonomia para ela. E essa mamãe, ela precisa ter essa segurança de quanto mais autonomia essa criança possuir, quanto mais esse adulto permitir que a criança faça aquilo que ela já é capaz de fazer, maior o senso de competência, maior o senso, né, de pertencimento, maior o senso de capacidade dessa criança. Então, o primeiro ponto vai ser justamente a gente criar rotinas e estabelecer, né, limites seguros para essa criança dentro daquilo que é esperado para a sua fase do desenvolvimento, dando muita autonomia para essa menina, tá? E o segundo ponto vai ser a gente começar a modelar para essa mãe e para esse pai a questão da importância do reforço positivo e o reforço negativo. Por quê? Quando essa criança ela agir, né, de forma assertiva, colaborativa, com autonomia, com respeito, né, com afeto, essa criança ela precisa ser reforçada. E esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes os pais reforçam só aquele comportamento desadaptativo, aquilo que eles fizeram de forma inadequada. Quando a criança age de forma respeitosa, colaborativa, isso passa despercebido por muitos pais. E aí cabe a gente estar mostrando a importância, né, de modelar esse comportamento para que essa criança possa se desenvolver da melhor forma. Perfeito. E de atender a necessidade de validação. Essa criança ser validada quando esse comportamento é positivo, né? E aí, Rafa, o mesmo processo a gente vai fazer com o pai.
né? Isso, sem dúvida. Avaliar esse pai com as cartinhas, psicoeducar, né? Isso. E depois na interação desse casal que funciona de maneira tão diversa, como é que é o trabalho? A gente vai precisar encontrar quais são as características e habilidades positivas desse pai e quais são as características e habilidades positivas dessa mãe. Porque esse pai, ok que ele está agindo de forma um tanto quanto agressiva, vamos dizer assim, mas esse pai consegue estabelecer limites. Okay. Esse pai, ele consegue dar autonomia para essa criança. E é muito importante, gente, que a gente valide, né, os pontos positivos, né, da relação desse pai com essa criança. E aí a gente vai encontrar esse meio termo, né, esse equilíbrio, trazendo as habilidades e qualidades dessa mamãe e as habilidades e qualidades desse pai para o desenvolvimento dessa menina. Perfeito, maravilha. E, gente, é claro que esse instrumento, ele é um instrumento precioso também para a gente trabalhar em terapia de casal, com os nossos casais e também com os nossos pacientes individuais, né, nas questões da parentalidade. Eu queria abrir agora para perguntas, né, Rafa? Sim. Vamos ver se alguém tem aí alguma pergunta a fazer, se alguém tem alguma curiosidade, vocês podem, por favor, colocar lá no chat que a gente vai responder. E enquanto as pessoas vão pensando aí no que vão perguntar, né, nós estamos à disposição para isso, eu queria dizer, gente, que nós estamos lançando hoje também o curso de orientação para pais, que vai ser ministrado pela Rafaela no Insere. As inscrições ainda não estão abertas, mas vocês fiquem atentos, porque a gente vai colocar, a gente vai informar, né? Uma outra coisa que eu queria colocar também é que tudo isso que está sendo discutido e colocado aqui nessa aula pode chegar para vocês também através de um material que a gente pode mandar, né? Nós, no final da aula, nós vamos apresentar aí na tela de vocês um QR Code para que vocês possam avaliar essa aula. E quem avaliar vai receber esse material. Então, quem quiser receber o material por escrito, que a gente vai mandar por e-mail, por favor, avalie a aula, se você gostou. Você pode fazer um comentário ou simplesmente avaliar lá com as estrelinhas. A partir do momento em que você avalia, você já está aí na nossa lista para receber o material, esse material aqui que vai chegar para vocês por escrito, pelo e-mail. Ok? É isso. E enquanto as perguntas aí estão chegando, né, ou não, que eu não sei se estão chegando, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho da supervisão do CRIAR. Vamos lá. Bom, o que é que acontece? Quem tiver pergunta, gente, acabei de receber essa informação. Quem tiver pergunta, por favor, pode mandar, ok? Lá no chat. Lá no chatzinho, pode deixar as perguntas que a gente vai ter uns minutinhos para responder. E enquanto isso fica aí disponível para vocês, eu queria que você falasse sobre a supervisão. Joia. Né? O que é que seria essa supervisão que a gente oferta lá no CRIAR, né? É uma supervisão para profissionais, tá? Psicólogos ou estudantes de psicologia, de preferência que já estão ali nos anos finais, né? Já em clínica, já em estágio e tudo mais. E é uma supervisão voltada principalmente para esse trabalho de orientação de pais. A gente vai ampliar esse olhar, né, da clínica infantil, vendo como que a gente pode trazer esses pais e trabalhar com esses pais também dentro do nosso consultório. Essa supervisão, Jaque, eu preciso dizer, né, que a gente tem como base a terapia do esquema e a terapia cognitivo-comportamental. Então, se vocês são dessa abordagem, sintam-se convidados a participar conosco. E a gente está iniciando a turma 3, né, agora no mês de maio. E as inscrições elas vão abrir a partir de amanhã. Então, quem tiver interesse, eu vou pedir que sinalize aqui para a gente ou fala comigo também lá no Insta do CRIAR para que a gente possa enviar todas essas informações para vocês. Perfeito, Rafa. E o curso de orientação de pais, gente, vai trazer para o psicólogo todo o par e passo da orientação para pais, né? Na minha opinião, Rafa, esse não é um curso só para psicólogos que trabalham com crianças, gente, porque na clínica de adulto, uma das questões mais frequentes é a questão da parentalidade. Não é? Então, eu acho que é um aprendizado fundamental para quem trabalha na clínica de psicologia com qualquer população.
Eu até recebo já que nos grupos de supervisão, né, a gente já teve 2 turmas concluídas, profissionais que não atendem crianças, profissionais que atendem casais. Isso. Porque uma das grandes queixas da terapia do casal é justamente essa forma, né, de se relacionar com essa criança e as divergências desse casal, né, na forma de educar essa criança, e também pessoas que atendem adultos de forma individual, porque esse adulto, se for pai e mãe, vai trazer, né, essas dificuldades e esses desafios da maternidade e da paternidade, sem dúvida, né, Com Jaque? certeza. E esse é um trabalho que não é preventivo só para os filhos. Isso. É um trabalho preventivo para as relações também, né? Para as relações de casal. Então, eu acho que é um curso que vai estar disponível em maio, né? A gente vai anunciar com as datas e tal, vamos abrir as inscrições e nós convidamos vocês aí a mergulharem pela orientação de pais, né? Gente, nós temos alguma pergunta? Temos. Pois não. Eles querem saber sobre o curso, se já sabe o valor de orientação para pais. Aí a gente... Gente, esse curso ainda não foi lançado. Acabei de dar uma deixa para Eu vocês. recebi esse convite, né, Jaque? A gente está organizando tudo isso agora. De verdade, esse curso vai estar disponível para vocês em pouco tempo, tá? E a gente vai disponibilizar todas as informações no Insta do Insere e no site do Insere. Tá? Então, fiquem ligados. E, claro, a gente pode também, de repente, mandar essa informação aí por e-mail para vocês. A gente vai fazer chegar a informação para vocês. Tenho certeza disso. Ok? Outra pergunta é se o baralho no livreto dele explica como aplicá-lo. Sim, o manual, gente, esse baralho, ele traz um manual, tá? Esse manual é o meu xodó do baralho. Porque o que é que a gente trouxe aqui no manual? A gente traz toda uma conceitualização teórica mesmo sobre os estilos parentais, né? Então, para vocês entenderem aí toda a história, né, da construção, né, dos estilos parentais, a gente traz os instrumentos que hoje existem no mercado para avaliação dos estilos parentais. Então, existem questionários já validados que vocês também podem utilizar, né, nessa avaliação. E depois, logo em seguida, a gente explica todo o passo a passo de aplicação, tanto de forma individual como em grupo, né? Então, vocês podem também utilizar em grupos para pais. E aí vem tudo explicadinho. E tem os anexos, né? Que aí é a folha de resposta, a aplicação em grupo e o manual de orientação para pais, onde vem todo detalhado como é que a gente vai fazer essa psicoeducação. Inclusive com indicação de filme, frases que a gente pode utilizar, livros. Então, ele está bem completinho. E o baralho vem com um QR Code, tá? Que vocês vão acessar todos esses anexos, vocês vão ter acesso através desse QR Code para vocês imprimirem e utilizarem na clínica. É isso? Sim. Sim, sim. Quem tem filhos adultos, não é isso? É essa a pergunta? Sim, a gente aplica com o adulto, na verdade, né? A gente vai aplicar com o adulto. A gente não vai aplicar esse baralho com a criança, tá? Esse baralho ele vai ser aplicado com o pai, com a mãe, com o nosso paciente individual de psicoterapia ou com o casal, quando a gente estiver em terapia de casal, né? Então, é com o adulto que a gente vai aplicar, tá? Uma pergunta para você, se esse baralho dos estilos parentais tem que ser utilizado antes ou depois de necessidades básicas, se tem alguma ordem sobre isso? Não há uma ordem. São 2 instrumentos necessários, porque os pais precisam conhecer, naturalmente, as necessidades básicas das crianças. Os pais precisam ser psicoeducados sobre as necessidades emocionais das crianças. O baralho de necessidades emocionais também vem com um livreto explicativo, da mesma maneira que o parental, né, também ensinando a utilizar da mesma maneira. Gente, são 2 instrumentos individuais, mas eles, naturalmente, o conjunto desses instrumentos é fundamental para você trabalhar todas essas questões que nós estamos falando aqui. Tá? Existem momentos que você vai aplicar um, existem momentos que você vai aplicar outro, e existem momentos que você vai aplicar os 2 em conjunto. Não é isso? Sem dúvida.
Quando a gente fala das necessidades, gente, é um dos pontos, inclusive, da orientação de pais. É que esses pais consigam entender, compreender essas necessidades emocionais, né? E como que esse estilo parental vai dialogando, né, Jaque, com essa necessidade propriamente dita. Então, a gente pode fazer uso dos dois, inclusive, de forma concomitante, né? Exatamente, exatamente. Eles são usados individualmente e em conjunto. Todos os instrumentos do Insere podem ser usados individualmente ou em conjunto. Isso. E Né? online? Se pode, sim, claro que sim. Gente, hoje eu basicamente quase todos os meus pacientes são atendidos online e eu utilizo todos os instrumentos do Insere nos atendimentos online. Né? Então, eu utilizo mostrando as cartas para o paciente, fotografando as cartas, enviando as cartas para o WhatsApp dos meus pacientes. Eu utilizo todos os instrumentos online. E eles funcionam exatamente da mesma maneira que no atendimento presencial, sem diferença nenhuma. Gente, o QR Code para avaliação e para vocês receberem esse material por escrito está aqui do ladinho, que eu não sei se é o lado esquerdo. Está no meio já. Está no meio. Está na tela. Vocês estão vendo o QR Code. Está longe da gente a tela, a gente não consegue ver. É só apontar o celular, tá, para o QR Code, e aí vocês vão ter acesso à avaliação. Nós vamos ter acesso ao fato de que você avaliou e vamos mandar o material para você. E as informações, né, Jaque, do curso e de todos os materiais e eventos aí que vão surgindo a partir, né, desses instrumentos, né, Jaque? Exatamente. Então, assim, gente, olha, foi uma experiência muito bacana para mim, Rafa. Desafiadora, porque a gente está num modelo de apresentação dessa aula, inclusive, que não é muito comum. Né? No Zoom a gente vê aquela carinha aqui, aquela carinha ali. Foi uma ideia da Rafa trazer esse modelo, que é uma maneira mais espontânea da gente apresentar a aula, e para mim foi uma experiência muito bacana. Eu estou muito feliz, Rafa, com a nossa parceria, você sabe disso, e eu espero, gente, que essa aula tenha sido relevante para vocês, né? Eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos para que a gente possa falar mais vezes e aprofundar mais esses assuntos que são tão importantes. A questão da prevenção é uma questão fundamental na clínica em psicologia, para quem trabalha com qualquer população. E foi uma delícia estar aqui com você, Rafa. Agora a gente pode relaxar, né, Jaque? Gente, eu queria agradecer primeiro, né, essa parceria que a gente está selando e lançando hoje esse instrumento para vocês. É a primeira vez que a editora Insere, né, faz um trabalho que não é somente do Insere. Então, para mim, isso é de eu estou me sentindo assim extremamente grata, né, por essa oportunidade, por essa parceria, por essa troca. Eu aprendo muito com essa pessoa. E eu estou muito feliz em poder lançar esse instrumento para vocês e mostrar o quanto que esse trabalho preventivo, gente, ele é assim um fator de proteção na vida das nossas crianças e também nas relações que a gente estabelece enquanto adulto, né, Jaque? Eu sou assim uma defensora desse trabalho de prevenção. Isso era algo que me incomodava muito, né? A gente fazer uma psicoterapia, por exemplo, infantil, olhando só para a criança. Quando a gente sabe que essa criança ela está imersa, né, em um ambiente que precisa ser visto, né? Eu até comentei com a Jaque, alguns pais chegam para a gente e dizem assim, ó, tá aqui, né? Me ajuda, tá aqui o problema, resolve. Eu falo, não tem como, gente, a gente precisa trazer todo mundo, né? A gente precisa trabalhar de forma sistêmica mesmo, trazer esse pai, essa mamãe, envolver todos pelo bem, né, dessa relação, principalmente. E aí a gente construir crianças saudáveis, fortes, resilientes, esse é o nosso grande objetivo. E adultos saudáveis, fortes e resilientes, né? Que é o nosso objetivo na clínica em psicologia. Então, gente, olha... gente, quem não está conseguindo ver o QR Code, tira um print da tela e aí seleciona na galeria e avalia.
Eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas eu sei que vai dar certo. Conseguiu mandar o link no Mas chat. a Carol conseguiu mandar o link para vocês no chat. Então, gente, eu quero agradecer a vocês todos que estiveram com a gente aqui nessa noite, né, nos acompanhando, preocupados com os mesmos objetos que são objetos da nossa preocupação também. Eu espero que a gente esteja junto em outros momentos, Rafa. sem Nós dúvida. duas e todos vocês conosco. Né? Sem então, dúvida. uma boa noite para vocês todos. Boa noite, gente. Obrigada e até logo. Até logo no nosso curso. Tchau, Beijo. tchau. Até mais. Tchau.